Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos tentar simplificar os benefícios do INSS. Uma tarefa desafiadora, né? Vamos conversar com Ilka Cristina Campos. Ela é advogada, especialista em direito previdenciário e membro aí da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Vitória da Conquista. Ilka, vamos começar falando sobre a reforma da Previdência. Essa reforma aconteceu em novembro de 2019, mas até hoje muitas indagações sobre ela, não é? A reforma trouxe significativas mudanças e a principal delas foi a implementação de uma idade mínima para a aposentadoria. No caso da mulher, ela tem que ter 62 anos e também 15 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência. No caso do homem, 65 anos, 15 anos de tempo de contribuição e também 180 meses de carência. E o que significa na prática isso que vocês chamam de carência? Carência é o período que você paga em dia a Previdência Social. O período que você paga em atraso, ele conta como tempo de contribuição, mas não conta como carência. Muitas vezes chegam clientes no escritório, por exemplo, homens com 65 anos, mas com apenas 13 anos de tempo de contribuição. E me perguntam, doutora, eu não posso pagar esses 2 anos e ter minha aposentadoria? Como tudo no direito depende. Depende do que exatamente? E tem como a senhora dar um exemplo prático disso? Se você teve um período que trabalhou e era contribuinte obrigatório, como todos que trabalham e recebem remuneração, existe a possibilidade de comprovar esse período e sim efetuar o pagamento, mas tenha calma. Existem situações que não podem ser pagas para antecipar essa aposentadoria. É jogar dinheiro fora. Tem que consultar um advogado especialista para dizer se é possível ou não fazer o pagamento para se aposentar. Quanto à questão das idades, né? Nenhuma exceção? O empregado rural, o segurado especial, ele não teve nenhuma alteração na idade mínima. A mulher continua sendo 55 anos e o homem 60. Tem um negócio chamado qualidade de segurado, né? O que é isso? Qualidade de segurado é aquele que contribui pelo INSS mensalmente e tem direito ao auxílio incapacidade temporária, auxílio acidente, salário maternidade, por exemplo. Mas o que acontece? Por algum motivo ele para de contribuir para o INSS. No caso de um desemprego, por exemplo, ele ainda tem 12 meses de qualidade de segurado. Durante esse período, se acontecer qualquer coisa, ou gravidez, ou ele necessite de um auxílio incapacidade temporária, que é o caso do auxílio doença, ele tem direito sim a pedir ao INSS e terá o benefício deferido. Isso é definitivo? Não existe nenhuma exceção? Existem situações que essa qualidade de segurado ela é prorrogada. O caso de um desemprego involuntário e o cliente, o segurado, necessite de um auxílio doença, por exemplo, a simples comprovação de que ele recebeu o seguro-desemprego prorroga por mais 1 ano a qualidade de segurado. Então, se após a demissão, antes de completados os 2 anos, ele sofrer algum tipo de doença que necessite do auxílio doença, ele vai ter direito sim. Dos demais benefícios, Ilka? Vamos falar agora sobre um benefício desconhecido do INSS. Talvez você tenha direito ou conheça alguém que tenha direito a esse benefício e sequer ouviu falar dele. Então vamos lá. O auxílio acidente. Seria aquele que a gente conhece como auxílio doença? É diferente do auxílio doença, que é o auxílio incapacidade temporária ou permanente. O auxílio acidente é um benefício previdenciário concedido pelo INSS àqueles trabalhadores que sofreram um acidente, por exemplo, e apresentou sequelas que reduziram a sua capacidade laboral. Diferente da aposentadoria por invalidez, o auxílio acidente é destinado àquelas pessoas que, mesmo com essas limitações decorrentes do acidente, ainda conseguem exercer suas atividades profissionais. E como ter direito ao auxílio acidente? Para ter direito ao auxílio acidente é necessário que o segurado, comprove a capacidade dele laboral foi diminuída.
só é comprovado mediante perícia no INSS. O impacto nas habilidades do trabalhador tem que ser comprovado mediante a perícia. O benefício é concedido de forma para compensar os prejuízos sofridos em virtude daquele acidente, proporcionando àquele segurado uma renda adicional por conta daquela limitação. É importante destacar que o auxílio-acidente não impede o trabalhador de continuar exercendo as suas atividades profissionais, diferente do auxílio-incapacidade temporária, que tem que se afastar do trabalho. Aqui não. Pode dar um exemplo para a gente entender melhor, doutora Ilka? O exemplo nesse caso é aquela pessoa que sofreu um acidente de moto ou de carro e perdeu a capacidade de levantar peso com um dos braços. Mediante a perícia, o perito comprovando que teve mesmo a perda significativa daquele membro, ele vai deferir o benefício do auxílio-acidente no valor de 50% da renda daquele trabalhador que ficou limitado. Vamos falar agora sobre o auxílio incapacidade temporária, o antigo auxílio doença e o auxílio incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. O auxílio incapacidade temporária é concedido quando o trabalhador está temporariamente incapaz de realizar suas atividades laborais, devido a uma doença, a um acidente. Esse benefício é destinado para assegurar uma fonte de renda durante o período de recuperação e com a expectativa que ele retorne ao trabalho após o tratamento. Já o auxílio incapacidade permanente é concedida quando a incapacidade é considerada definitiva, ou seja, quando o segurado não possui mais nenhuma condição de retornar ao trabalho de forma definitiva. Teve uma lesão gravíssima e não tem como voltar mais ao trabalho. E como o INSS julga o caso, doutora Ilka? Como se distingue aí se a necessidade é temporária ou se é uma necessidade permanente do trabalhador? Nesse caso, a legislação previdenciária estabelece critérios muito rigorosos para essa concessão, exigindo que seja feita uma avaliação médica pericial, que ateste que aquela pessoa não tem mais como voltar ao trabalho de forma alguma. Ok, vamos fazer então uma retrospectiva e diferenciar esses auxílios aí que estamos tratando, desde o auxílio doença até esses aí de incapacidade temporária e incapacidade permanente? O auxílio doença é destinado durante aquele período que a pessoa está doente ou a pessoa se acidentou. É diferente do auxílio acidente, que é uma verba indenizatória para aquela pessoa que ficou com uma lesão devido a um acidente, ok? Lembrando do tema anterior. Já o auxílio incapacidade permanente é concedido quando a incapacidade é considerada definitiva e irreversível. Então, são 3 benefícios diferentes, né? Auxílio incapacidade temporária, auxílio incapacidade permanente, auxílio acidente. Tudo isso é necessário que seja avaliado por uma perícia médica no INSS. E qualquer dúvida, você deve procurar um advogado especialista na área para te auxiliar e ver qual o melhor caminho a ser conduzido no seu caso. Vamos falar aí do BPC LOAS, Benefício de Prestação Continuada LOAS. Isso suscita muitas dúvidas. Como é esse benefício, Ilka? Este benefício é muito confundido com a aposentadoria por idade. É o BPC, Benefício de Prestação Continuada. No caso da aposentadoria por idade, é devido às pessoas que fazem contribuições ao INSS. O BPC LOAS não. É um benefício que visa ajudar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, que não têm meios nenhum de prover o seu próprio sustento. E qual é a condição necessária para ter aí direito ao BPC LOAS, doutora Ilka? Tem que preencher alguns requisitos. No caso, idade, ser superior a 65 anos, tanto homem quanto mulher, e também ter algum tipo de deficiência, não importa a idade, que comprove a incapacidade para a vida independente, para o trabalho. O BPC ele não exige a contribuição previdenciária, como eu havia dito, sendo um benefício de caráter assistencial. Tem ainda um critério relacionado à renda familiar, não é? Para ter direito, é também um requisito importantíssimo ter 1/4 de salário mínimo por pessoa da família cadastrada no CadÚnico.
Esse ano é o valor de R$ 353 por pessoa na família. Então, se você conhece alguém que tenha algum tipo de deficiência e tenha essa vulnerabilidade, que é essa hipossuficiência, ela pode ter direito sim a esse benefício. E somente quando há essa renda abaixo de 1/4 de salário mínimo por pessoa da família é que um idoso, por exemplo, terá direito ao benefício? Tem situações também que, mesmo tendo mais que 1/4 de salário mínimo por pessoa na família, pode ter direito sim a esse benefício. Outros benefícios, como o BPC, salário mínimo recebido por um idoso acima de 65 anos, também pode ser excluído da renda para que a pessoa tenha direito também a receber o BPC. Então, atenção, nem todo idoso tem direito ao BPC LOAS, não é, doutora? Muitas pessoas confundem que quando chegarem aos 65 anos vai ter direito. Na verdade, não. Tem que preencher todos esses requisitos, tá? E para maior informações, procure um advogado especialista na área que ele vai poder te ajudar direitinho. Muito obrigada, doutora Ilka.